quero debater esse assunto. Antes, só um detalhe, Fernando, eu estava lendo alguns colegas argentinos há pouco aqui, de que o River Plate teria tentado atravessar essa negociação do Atlético pelo Eduardo Domingues, quando definiu ali pela demissão do Marcelo Gallardo, que o River teria tentado atravessar essa negociação do Atlético. Chegou algo para você dentro do Atlético? Se foi falado se de fato houve algum movimento para tentar convencer o Eduardo Domingues a não assinar com o Galo? Sim. A gente confirmou essa informação, foi dada em primeira mão pelos colegas do GE aqui no Brasil. E aí a gente correu atrás, confirmamos no Atlético que houve sim uma tentativa do River Plate de fazer uma oferta, o dobro que o Atlético ofereceu em termos de salário, né? Salário para a comissão técnica toda seria quase o dobro. E aí o Barba rechaçou essa proposta, falando que já tinha acertado, já estava apalavrado com o Galo, tanto que o Atlético confirmou a chegada dele por volta de meio-dia, logo depois que ele mandou os documentos, né, que eles assinaram numa reunião que aconteceu hoje pela manhã, Grice. Olha aí, ainda existem homens de palavra, tá vendo? O Eduardo Domingues confirmando a assinatura com o Atlético, mesmo com o interesse do River Plate. Como sempre bateu. Por falar em Argentina, o técnico argentino finalmente anunciado oficialmente pelo Atlético, Eduardo Domingues, nessa terça-feira. Exatamente, até que enfim, né, o Atlético agora tem oficialmente um novo treinador, Eduardo Domingues, que chega ao Brasil, diretamente a Porto Alegre amanhã, se encontrando com a delegação do Atlético no hotel, e aí vai ter o primeiro contato aí com os jogadores, vai ter uma conversa com os jogadores, conhecer um por um ali, ele apresentando também a sua comissão técnica, juntamente com o Eduardo Domingues. Chegam os auxiliares Leandro Dias e Alan Sanches, os preparadores físicos Martim Frattini e Adrian Vaccarini e o analista de desempenho Bruno Oliveto. Essa é a entourage do Eduardo Domingues aí, com 5 membros, né, uma equipe considerada grande aí na minha visão, por 2 preparadores físicos. O Atlético que já tem aí seu preparador físico fixo. Então, quem sabe, é o Atlético voando aí na temporada, pelo menos é o que precisa, porque é um treinador que cobra muito dos jogadores, né, na parte física, recomposição defensiva, enfim. E aí o Atlético apresentando sua comissão técnica, sua nova comissão técnica para os jogadores. Amanhã eles vão estar na Arena do Grêmio para a partida contra o Grêmio. E aí ele vai ter aquele primeiro contato, aquela visão, né, aquela análise desse jogo, e o Atlético que vai ter aí pela terceira vez consecutiva a mesma equipe, algo inédito, pelo menos no último trabalho. O técnico Jorge Sampaoli não conseguiu repetir a escalação em 3 oportunidades, e o Lucas Gonçalves, técnico interino, vai colocar pela terceira vez o mesmo time em campo, viu, Grice? Tá aí, essa informação é importante, de repetição de escalação. Quero debater esse assunto. Antes, só um detalhe, Fernando, eu estava lendo alguns colegas argentinos há pouco aqui, de que o River Plate teria tentado atravessar essa negociação do Atlético pelo Eduardo Domingues, quando definiu ali pela demissão do Marcelo Gallardo, que o River teria tentado atravessar essa negociação do Atlético. Chegou algo para você dentro do Atlético? Se foi falado se de fato houve algum movimento para tentar convencer o Eduardo Domingues a não assinar com o Galo? Sim. A gente confirmou essa informação, foi dada em primeira mão pelos colegas do GE aqui no Brasil. E aí a gente correu atrás, confirmamos no Atlético que houve sim uma tentativa do River Plate de fazer uma oferta, o dobro que o Atlético ofereceu em termos de salário, né? Salário para a comissão técnica toda seria quase o dobro. E aí o Barba rechaçou essa proposta, falando que já tinha acertado, já estava apalavrado com o Galo, tanto que o Atlético confirmou a chegada dele por volta de meio-dia, logo depois que ele mandou os documentos, né, que eles assinaram numa reunião que aconteceu hoje pela manhã, Grice. Olha aí, ainda existem homens de palavra, tá vendo? O Eduardo Domingues confirmando a assinatura com o Atlético, mesmo com o interesse do River Plate. Só por falar em técnicos e River Plate e Atlético, o Jorge Sampaoli já se ofereceu lá para ser o novo técnico
do River Plate. Antes de saber da Amanda e do Presunto sobre a repetição do time do Atlético pela terceira vez, vamos só ouvir rapidamente o Eduardo Domingues, o técnico do Atlético, falou às redes sociais do clube, mandou um rápido recado aí para a torcida do Galo. E massa do Galo, aqui Eduardo Domingues, estou muito contente, muito motivado de fazer parte de um time tão importante. Obrigado pela confiança. Até amanhã. Até amanhã, viu, Eduardo Domingues? Vamos ver muito aí a sua bela barba aqui desfilando por Belo Horizonte. Ô, Amanda, terceiro jogo consecutivo do Lucas como treinador e a terceira repetição de escalação. Você acha que tá certo ou depois do que aconteceu no jogo contra o América ele deveria fazer alguma mudança aí pra esse jogo contra o Grêmio? Não, seguir com o mesmo, Gris. Eu acho que os jogadores no qual ele vem escolhendo é levado em consideração a qualidade técnica. E cada vez mais que você joga com essa formação, com essas peças, você ganha também entrosamento cada vez mais e confiança. A questão é, ter mexido no último jogo talvez tenha causado um certo incômodo aos torcedores e talvez até o próprio grupo. Afinal de contas, o Atlético esteve ali muito perto de ter a vitória diante do América, acabou cedendo o empate nos minutos finais. E aí é a questão. Não tem muito que levar nesse momento para um outro caminho, senão o caminho da concentração. Aí não quer dizer que esse grupo que está começando é o mesmo grupo que vai terminar, e por isso é tão importante que os atletas estejam com a concentração no mais alto nível possível. A equipe do Grêmio vai exigir isso do Atlético. A questão o Grêmio é um time que muitas vezes acaba oscilando dentro da competição, é o que está acontecendo, mas em jogos dentro da sua arena, como foi o caso contra o Botafogo vinha também de um placar até interessante em cima do Cruzeiro na primeira rodada. E acabou ali cedendo o jogo para a equipe do Grêmio até facilmente. Eu estive acompanhando um pouquinho desse jogo, principalmente na segunda etapa. Um confronto de muitos gols. Lá eles têm também o centroavante, que me fugiu o nome agora, o Carlos... Nossa, me falhou o nome também. Ontem eu tava falando a respeito dele. Que é um jogador que tem porte físico, é um jogador Vinícius. também... Carlos Vinícius. Isso. Ele vem sendo o diferencial dessa equipe do Grêmio. E aí não só por esse atleta, mas levando em consideração a classificação agora no Campeonato Gaúcho. Tudo isso é uma motivação extra que eles vão tentar se agarrar. Por isso é tão necessário que a equipe do Atlético entre concentrado do primeiro minuto ao último minuto da partida. Já não dá mais para perder pontos preciosos por conta desse desnível que acaba acontecendo de concentração. Mas me agrada a questão dele repetir essa equipe, porque afinal de contas, pelo menos levando em consideração a qualidade técnica, são, na grande maioria, jogadores que têm mais qualidade técnica.